Olá, meus amados, a paz do Senhor. Como você acordou hoje? Como você está neste momento? Eu espero que o mesmo Deus, o mesmo Pai que tem cuidado de mim aqui onde eu estou, possa ir aí onde você está e venha te abraçar com a sua doce presença e com o seu grande amor. O nosso Espírito Santo venha consolar seu coração, te dar alegria, te dar ânimo, força para ter um dia ricamente abençoado e cheio de muita esperança. Você crê nisso? Eu creio que Deus tem algo especial para você. E hoje nós estamos iniciando mais um devocional do Cada Dia com Deus. E nós temos um tema muito especial hoje para conversarmos aqui. Sabe qual é? O tema da nossa ministração de hoje é: o que fazer quando as promessas de Deus parecem demorar tanto para serem cumpridas? Já aconteceu isso com você? Você começou a questionar sobre as promessas do Senhor? De repente você começou a verificar o tempo, começou a dar uma olhadinha nas promessas e começou a questionar: meu Deus, as coisas não acontecem na minha vida. E de repente você olha as promessas na vida dos outros se cumprindo em tantas áreas e aí você começa a questionar: mas por que não chegou o tempo de Deus na minha vida? Por que ainda não se cumpriu algumas coisas? Mas eu quero te dizer que aqui na palavra nós vemos que tudo tem o seu tempo e apesar das circunstâncias, Deus continua falando sobre esperança e fé. Nós precisamos continuar tendo esperança e fé para que a vitória que o Senhor tem para nós venha. Eu quero compartilhar com vocês uma história de muita fé e esperança, que é a história de Abraão e de Sara. Abraão tinha a promessa de ser uma nação muito poderosa na terra. Deus falou para ele que a sua descendência seria tão grande, tão grande. Neste momento, Abraão ainda era denominado de Abrão, mas Deus mudou o nome dele para Abraão. E Sarai também, sua esposa se chamava Sarai, mas trocou o nome para Sara. Mas o que acontece? Em Gênesis 17, capítulo 17, versículo 4 a 9, nós vemos aqui que as promessas de Deus foram ditas para esse casal tão abençoado aqui na palavra de Deus. Eu quero ler com vocês, ó. Então, a palavra está em Gênesis, capítulo 17, versículo 4 em diante. Diz assim: quanto a mim, eis minha aliança contigo. Serás o pai de uma nação de multidão. Não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai de multidão de nações te constituí. Eu te farei frutificar grandissimamente. De ti farei nações e reis sairão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua semente depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua, para ser teu Deus e o Deus da sua semente. Eu te darei e a tua semente depois de ti, e possessão perpétua, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, e serei seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás minha aliança, e tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amém? Se você quiser, depois você pode estar lendo aí o capítulo 17, capítulo 18 de Gênesis, e você verá aqui as promessas do Senhor se cumprindo, né? E as promessas e também o cumprimento das mesmas. Mas a palavra de Deus, ela é tão abençoada, e eu quero que você compreenda o quanto Deus ele é fiel. E quando ele promete, ele cumpre. Mas aqui nessa história, se você for ler, você vai ver que Sara e Abraão tiveram uma promessa que ambos teriam filho.
e que esse filho seria o filho da promessa do Senhor, que Deus ia fazer com que os dois pudessem ser pais. Eles teriam um filho para que muitas nações fossem abençoadas a partir da vida deles, porque seria a descendência deles. A promessa de Sara e de Abraão era algo muito forte. Deus estava fazendo uma aliança com eles. E além disso, Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, ele firmou essa aliança e disse para Abraão que ele ia multiplicar a sua descendência na terra. Ele estava fazendo, na verdade, uma aliança, porque a partir dele haveria uma mudança e muitas gerações surgiriam. É isso mesmo, muitas pessoas viriam a partir dele. É por isso que Abraão é considerado pai de multidões, pai de muitas nações, por conta dessa promessa. Mas sabe o que aconteceu? Abraão e Sara, eles eram avançados em idade, eles já eram mais velhos. E eles tinham algumas dificuldades. Sara era estéril. Sara não podia ter filhos e ela, para dar uma mãozinha para Deus, ela pegou e fez o seguinte: ela queria muito que a promessa de Deus se cumprisse, que na verdade de Abraão houvesse uma grande nação, mas como ela era muito incapaz, ela era incapaz mesmo de ter filhos, e ela estava preocupada com essa promessa e achando que ela era culpada por não gerar essa descendência para Abraão, ela começou a querer ajudar a Deus. E sabe o que ela fez? Ela pediu para o seu esposo, Abraão, possuir a serva egípcia Agar. E Agar ficou grávida e teve um filho. E o primeiro filho de Abraão se chamou Ismael. Mas quando Deus fez a promessa para Sara. Só que Sara quis dar uma ajuda para Deus. Se ela tivesse esperado o tempo, de Deus para o cumprimento da promessa, talvez ela teria evitado algumas consequências ruins dentro da sua proposta. O que ela fez, a proposta indecente, eles acabaram colhendo consequências ruins a respeito disso, porque a Sara, ela começou a ter comportamento desagradável, ela começou a ter raiva de Abraão por conta do que ela propôs. E Agar também teve uma relação bem conturbada aí, com a Sara. Mas quando Deus, ele fala, ele cumpre uma promessa. E ele falou que Sara teria um filho. E mesmo em avançada idade, Deus deu a bênção dela conceber um filho que denominou de Isaac. Sara deu à luz a Isaac. E Isaac nasceu quando Abraão e Isaac estavam então em avançada idade. Mas houve o cumprimento da promessa. Se Deus falou, ele cumpriu. Se ele falou para você, ele vai cumprir. Aqui nós vemos a linhagem bíblica acontecendo, porque Deus falou que dele sairia uma grande nação, a nação de Israel. E por meio de Isaac, Deus, na verdade, ele fez com que a sua promessa fosse cumprida. A promessa do Senhor, então, se cumpriu através de Sara e de Abraão. Com essa história, nós vemos que nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos crer, mesmo que as promessas de Deus pareçam demorar muito. Não se deixe levar pelas aparências ou pela sua ansiedade. Confie e espere, porque no tempo determinado o Senhor vai cumprir as suas promessas. Graças a Deus, Sara, ela pôde corrigir os seus erros, ela teve a sua fé restaurada. Deus, na verdade, teve compaixão e misericórdia dela e cumpriu os planos do Senhor na vida de Sara. Mas por conta das atitudes dela, ela também teve algumas consequências meio desastrosas. Algumas consequências que surgiram ao longo da vida dela. E o que eu quero dizer para vocês através dessa mensagem? Algo que o Espírito Santo está falando ao meu coração e ao seu coração.
Não há impossível para Deus. Mesmo que Sara era estéril, mesmo que Sara não podia ter filhos e ela estava em avançada idade, Deus cumpriu a promessa dele na vida dela. Deus age em meio à impossibilidade. Olha o que diz em Gênesis 18:14. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? No tempo determinado, tornarei a ti, pois esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Então, se Deus falou, está falado. Se Deus falou para você que Ele vai salvar sua família, creia, meu irmão, minha irmã. Ele vai cumprir. Se Deus tem falado que o seu lar é dele, confia. Se o Senhor tem falado para você que você terá um casamento abençoado, confia. Se você tem uma promessa que será próspero, que você frutificará, creia. Mas creia e confie que no tempo certo o Senhor cumprirá todas as coisas. Mas não faça como Sara. Não venha dar uma mãozinha para Deus, venha querer ajudar a Deus, fazer as coisas do seu jeito. Tudo aquilo que nós fazemos fora do jeito de Deus, do nosso jeito, nós muitas vezes recebemos consequências ruins. Então, que você possa hoje confiar no Senhor, que você possa crer que Deus está cuidando das tuas coisas e que no tempo oportuno Ele estará entregando aquilo que é seu para o seu coração, para a sua vida. Eu não sei o que você tem passado na sua vida física, pessoal, emocional, familiar, profissional. Eu não sei quais as promessas que o Senhor tem feito para você, mas uma coisa eu sei: o meu Deus e o seu Deus, Ele não mente, Ele não é homem para mentir. Ele é um Deus perfeito e fiel, e o que Ele fala, Ele cumpre uma a uma das suas promessas. Mas tome posse das suas promessas e saiba aguardar o tempo do Senhor. Agrada-te dele, agrada-te do Senhor, confia nele. Saiba que Deus no tempo certo fará aquilo que apraz a Ele, amém? E outra coisa que eu quero deixar para vocês antes de encerrarmos esse momento devocional, lembre-se que Ismael não é Isaac. Se Deus deu uma promessa para Abraão e para Sara que teria Isaac, isso quer dizer que não era Ismael a promessa. Então não queira fazer trocas. O que é de Deus é de Deus. Amém? Não queira tentar ajudar a Deus, porque Deus, Ele é dono de todas as coisas e as promessas dele irão se cumprir se você respeitar o tempo certo do Pai. Amém? Porque tudo que nós fazemos que não é do Senhor, nós teremos consequências. Então seja obediente. Confia no Senhor, confie nas suas promessas, mesmo que as coisas aparentemente pareçam impossíveis. Lembre-se que nosso Deus é o Deus do possível e Ele faz com que o impossível se torne real. Ele é um Deus perfeito, amém? E diagnóstico não é destino. Lembre-se disso. Ouvi essa frase, eu quero deixar para vocês hoje. Diagnóstico não é destino. Deus tem o seu destino nas mãos dele. Amém? Creia. Pai, nós queremos colocar diante das tuas mãos, da tua presença, as nossas vidas. E eu quero te pedir, Deus, nos ajude a esperar, Senhor, o seu tempo e o cumprimento das promessas, Senhor, no seu tempo também. Nos ajude a saber esperar, confiar, Senhor, e que não venhamos dar mãozinha para ti, até porque nós nem temos esse poder, mas que o Senhor venha tomar conta das nossas vidas e que o Senhor venha agir por nós em todas as áreas. Eu quero te pedir, Senhor, cumpra uma a uma as suas promessas, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis, a sermos esperançosos no Senhor e aguardarmos o tempo da promessa que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Alegra, Senhor, o coração dos teus filhos nesta hora, abençoe cada um, dê um dia abençoado e que nós venhamos, Senhor, nesta hora sermos renovados em fé,
em Cristo Jesus. É o que eu te peço mais uma vez, já agradecida em nome de Jesus.